Bom, vamos falar sobre raízes então. E para a gente começar a entender o que é raiz, vamos começar com um exemplo aí, tá bom? Suponha que um salão de eventos de 205 tenha 225 metros quadrados de área. Qual é a medida de cada lado desse salão? Bom, uma forma da gente fazer isso daí é por tentativa e erro, que eu vou estar mostrando para vocês aqui como que seria. Poderia estar fazendo dessa forma aqui, ó. Se ele é metros quadrados, então é a multiplicação de dois números. Eu vou ter um número aqui, olha, um número n qualquer e um número n ao quadrado, que vai ser o resultado de n vezes n. Por que eu estou fazendo isso? Ó? Para que vocês percebam que quando eu estou me referindo a um número ao quadrado, esse número aqui está sendo multiplicado duas vezes. Porque ele está dizendo para mim que é a área daquele lugar. Então ele vai ter uma parte que está sendo multiplicada pela outra. Um comprimento, um lado desse salão está sendo multiplicado por outro lado de mesma medida. Por isso que está em metros quadrados, certo? Então a gente pode fazer por tentativa e erro aí, ó. Primeiro número, vamos lá, 12 vezes 12. O número 12, na verdade. Então eu tenho aqui 12 ao quadrado. 12 ao quadrado. Que vai ser igual a 12 vezes 12. E esse resultado é igual a quanto? Vamos fazer no cantinho separado aqui para a gente perceber. 12 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 4, 2 mais 2, 4. E 1. Então o resultado de 12 vezes 12 é 144. Ok? Então, não deu 225. Vamos para o próximo número. Vamos fazer para o 13 aqui agora. Comecei pelo 12, vamos fazer para o 13 agora, tá? Então aqui o número seria o 13 e aqui seria 13 ao quadrado, né? Que é a mesma coisa que 13 vezes 13, ou seja, vamos lá, ó. 13 vezes 13, 3 vezes 3, 9, vai 1, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 1, 3, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 1, 1. Aqui somando aqui agora vai dar 9, 3 mais 3, 6 e 1, 169. Olha, novamente, não deu o nosso resultado de 225. Vamos para o próximo número aí, 14. Tá vendo que os números vão subindo conforme eu vou multiplicando aqui? Por ser maior, né? A gente tinha que achar um maior que 12, então seria o 13. O 13 não deu. Maior que 13, o 14 então, né? Vamos lá. 14. Seria 14 ao quadrado, que é a mesma coisa que 14 vezes 14. 14 vezes 14. 4 vezes 4, 16. Sobe 1. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Aqui vai dar 6. 5 mais 4, 9. E 1. 196. Ainda não é. Não deu ainda. O resultado que deu 196. 14 ainda não deu. Vamos para o próximo então, que é o 15. Vamos ver se o 15 vai dar certo. Ó, 15 ao quadrado, que é igual 15 vezes 15, né? 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 5. Somando aqui. 7 mais 5, 12. Vai 1, 2. 1 mais 1, 2. Então aqui o 15 vezes 15 foi igual a 225. Então o nosso número aqui, que quando multiplicado duas vezes resulta em um valor que dá a nossa medida da área, é o número 15. Por quê? Porque 15 vezes 15 é igual a 225. Então esse daí é o nosso número com o qual a gente fez a partir de tentativa e erro. Só porque existe uma forma da gente fazer isso daí sem precisar dessa tentativa e erro. E essa forma é conhecida
como raízes. Então, vamos entender o que é raízes aí, ó. A gente pode falar, então, que a raiz de 225, a raiz quadrada de 225, ela vai ser igual a 15. Vamos entender o que é cada negocinho desse daqui, ó. Esse desenho que a gente tem aqui, conhecido normalmente como raiz, né? Ele recebe o nome aí de esse valorzinho que vai aqui, ó. Esse número que vai aqui, que no caso seria o 2, por quê? Porque foi ao quadrado, né? Esse valorzinho aqui, que eu vou colocar de outra cor, para ficar mais compreensível. Esse valorzinho aqui que vai aqui, ele é para mim o meu índice. Ele é conhecido como o índice da minha raiz, certo? É o índice do meu valor. Esse negocinho que a gente desenha aqui para colocar a nossa raiz, essa partezinha aqui, ela é conhecida como o nosso radical. O nome dela é radical, certinho? Esse espaço todo aqui, todo esse desenho aqui do formato que a gente chama de raiz, tá bom? O nome dele é radical. O número que vai dentro do radical, esse daqui no caso 225, poderia ser qualquer número, ele recebe o nome de radicando. Radicando é o valor dele que eu estou querendo encontrar. É o nosso radicando. E o valor que está de fora, esse valorzinho que está aqui de fora aqui, ó, esse sim é o valor da nossa raiz. Esse é a nossa raiz. Então, o que a gente chama de raiz, que é esse negocinho aqui, na verdade é o resultado do valor que está aqui dentro do radical, entendeu? Esse valor aqui pra gente é a nossa raiz, ok? O índice é o valorzinho que vem aqui nesse espaço aqui, né? E essa partezinha aqui é muito importante. Olha, nesse caso aqui o 2 apareceu, mas normalmente quando o índice é igual a 2, a gente não utiliza ele não aparece. Fica dessa forma aqui, ó. Certo? Então ele não aparece, ele não precisa de aparecer. Porque é uma raiz quadrada, já está indicando, né? A gente já conhece isso daqui como sendo uma raiz quadrada. Agora pode ter outros índices, como 3, aqui poderia ter um índice 4, um índice 5, 6 e por aí vai. Só porque quando é uma raiz quadrada, não necessariamente vai aparecer o índice de quadrado aqui de 2, ok? Bom, essa parte é a introdução de raiz. Eu utilizei um exemplo para a gente estar entendendo isso daí. Então, vamos ver agora sobre a nossa definição de raiz, tá bom? A partir do exemplo anterior, então, vamos entender o que é a definição de raízes, certo? Olha, lá no exemplo anterior a gente tinha o seguinte, ó, 15 ao quadrado, né? Que é igual a 15 vezes 15, que é igual a 225. Esse era o valor do espaço do salão que a gente tinha lá, certo? E daqui a gente deduziu o seguinte, ó. A gente tirou o nosso radical, que é essa parte aqui, né? É o nosso radical. A gente tirou daqui o nosso índice, que era ao quadrado, era esse quadrado aqui, sendo o nosso índice. Daqui também a gente tirou que esse número que fica aqui dentro é o nosso radicando. E daqui a gente tirou também que o resultado disso daqui, que é 15, vai ser para a gente a nossa
raiz. É o valor da nossa raiz, tá bom? Então, a partir disso daí, vamos entender a nossa propriedade. Olha, a nossa propriedade diz o seguinte: sendo A e B números reais não negativos, então os números pode ser qualquer tipo de número, pode ser 1, 2, 3, 1,5, 1,4, qualquer número real, e ele não pode ser negativo, né? E n, um número natural maior do que 1. Qualquer número natural, seja ele par ou ímpar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sendo maior do que 1. Então não pode ser 1, do 2 para cima, 2, 3, 4, 5 e aí vai. Dizemos que a raiz de A no índice n vai ser igual a B quando se e somente se acontecer uma coisinha aqui, ó, o B foi igual a o B elevado a n foi igual ao A, entendeu? Se e somente se isso acontecer, ou seja, só acontece isso se isso acontecer. E também só vai acontecer isso daqui se essa parte acontecer, tá bom? É isso que está querendo dizer a nossa definição, certo? Vamos entender isso aí, quem que é esse A, quem que é esse B, quem que é o C, essas coisas aí. Vamos entender essa partezinha aí, ó. O B, a gente observa aqui que ele é o valor da nossa raiz, ele é a nossa raiz. O B é a raiz, é o valor da raiz. O A, ele é o que para mim? Ele é o meu radicando, certo? E o N, ele é para mim o meu índice, ok? Então aqui a gente tem o B como sendo a raiz, o A sendo o radicando e o N sendo o índice, nessa partezinha aqui, ó, esse espaçozinho aqui que eu circulei, tá? Nessa parte de cá, de potência, a gente tinha o quê? Lá nas potências a gente tinha o seguinte, vou até colocar de outra cor, a gente tinha que o B, nesse caso aqui, ele era para mim a minha base. O N, o A, desculpa, é o resultado, é a minha potência, né? O A era a minha potência, é o resultado do meu valor, é o resultado da multiplicação. E o N, ele era aqui para mim o meu índice. Então, olha, o meu índice não, o meu expoente, né? Desculpa. O meu expoente. Então, daqui a gente tira o quê? Olha, que quando a gente vai fazer a transformação aqui, o N vira índice, o expoente vira o índice da raiz, o A, que era a minha potência, ele vai se tornar o radicando, certo? E a base, ela se torna o valor da raiz. Então, aqui, ó, nesse caso aqui, se eu tivesse aqui, ó, 15 ao quadrado, lá de potenciação, 15 ao quadrado, seria igual a quanto? 225. Quando eu for fazer a volta, o que eu teria? Olha, e 15 seria igual a raiz de 225. Qual que é o meu índice? É o meu expoente. Então, aqui seria 2, ok? Então, aqui a gente teria que a raiz quadrada de 225 é igual a 15. Por quê? Porque 15 vezes 15 é igual a 225, ok? Eu só vou ter raiz quadrada de números que são multiplicados duas vezes pelo mesmo valor. Por exemplo, 15 vezes 15. Aqui eu teria 12 vezes 12, que a gente viu lá, que é igual a 144. Então, a raiz de 144 seria igual a 12. A raiz quadrada de 144 seria igual a 12. Por quê? Porque 12 ao quadrado é igual a 12 vezes 12, que é igual a 144. Tá bom? 13 vezes 13, que a gente viu anteriormente, que é igual a 169. Então, a raiz de 169 é igual a 13. Ou seja,
um número multiplicado pelo outro, por ele mesmo. Um número multiplicado por ele mesmo. Tá vendo? A raiz quadrada desses números é isso daí. Ah, mas o índice pode assumir qualquer valor. Sim, o índice pode assumir qualquer valor. Então, se eu tivesse aqui, ó, uma raiz com índice 3, indicaria para mim que eu estava multiplicando um certo número 3 vezes, que resultava no meu radicando aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo aqui do 8 aqui. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer essa parada, ó. Olha, o exemplo aqui da raiz de 8, ó. Vou tirar ele daqui, colocar aqui. Raiz de 8. Raiz cúbica de 8. O índice 3 agora, tá vendo? Olha, seria um número multiplicado por ele 3 vezes e resultaria nesse valor. Ou seja, eu teria um número 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Olha, na potenciação eu teria 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Ó, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Ah, mas se eu tivesse aqui raiz quarta de 81, seria um número multiplicado por ele 4 vezes que resultasse em 81. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Um número multiplicado por ele 4 vezes, que daria 81. É o 3. Nesse caso aqui, a gente teria o 2, ok? Bom, essa parte, isso daí, indica para mim as partes de raízes, tá bom? Aqui, ó. Seria aqui o 2, tá bom? O índice vai indicar para mim quantas vezes o número tem que ser multiplicado, ok? Se eu tivesse 10, um número multiplicado 10 vezes, que daria 81, tá bom? Vamos falar agora sobre a raiz de um número negativo, certinho? Eu tinha falado na anterior que a definição de raiz fala pra gente que A e B, eles não podem ser negativos, certo? E correto, A e B não pode ser negativo, quando o índice da raiz for um número par. Agora vamos entender como que funciona essa raiz de um número negativo aí, ó. Para calcular a raiz de um número negativo, o que a gente tem? Quando o índice da raiz for... para calcular a raiz de um número real negativo, quando o índice dessa raiz for um número... Só apaga esse aqui. For um número natural ímpar diferente de zero. Então, para a gente poder calcular a raiz de menos 4, por exemplo, raiz quadrada de menos 4, por exemplo, não teria como. Por quê? Porque não existe aqui, ó, não existe um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes vai dar 4. Vai dar menos 4, né? Não existe um número multiplicado por ele mesmo 2 vezes que vai dar menos 4. Olha aqui, ó. Se eu pegar o 2 vezes o 2. 2 vezes 2, 4 positivo. Ah, mas o menos 2 dá. Vamos ver? Olha. Menos 2. Eu tenho que multiplicar o menos 2 por ele mesmo. Então vai ser menos 2 vezes menos 2. Faço o joguinho de sinal na multiplicação. Menos com menos vai dar mais, positivo. E 2 vezes 2, 4. Então não existe quando o índice for par, ok? Só vai existir aqui para mim se esse índice aqui for ímpar, certo? Então aqui, ó, vamos ver. Se eu quisesse, por exemplo, a raiz cúbica de menos 8. Vamos ver se dá certo? Olha, um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que dá 8. Eu tenho aqui que 2 vezes 2 vezes 2 vai ser igual a 8 positivo. E o menos 2, será que dá certo? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que é igual a quanto? Ó? Menos com menos mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, é menos 8.
a raiz desse número menos 8 aqui, a raiz cúbica de menos 8 vai ser igual a menos 2, então. Observa uma coisa. Vou fazer outro exemplo aqui, ó. Vou fazer um outro exemplo aqui, ó. A raiz quarta de 16, negativo. Vamos ver se dá certo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16. Será que menos 2 vai dar certo? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Então vai dar positivo o resultado. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Olha, a raiz quarta de menos 16 não existe, certo? A gente não tem ela. E a raiz quinta? Vamos fazer a quinta agora. Raiz quinta com expoente 5, o índice, na verdade, 5, desculpa, de menos 32. Vai dar quanto? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, vai ser igual a 32. Que é a mesma coisa de 2 elevado à quinta aqui, tá bom? E menos 2, será que vai dar certo aqui, ó? O menos 2 elevado à quinta. Vai dar quanto? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. Vou colocar o resultado aqui embaixo, tá? Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Mais com menos, o resultado vai dar negativo. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Olha aqui, deu menos 32. O resultado aqui foi o mesmo. Então, a raiz de menos 32 é menos 2 também, certo? Pessoal, observa uma coisa aqui, ó. Só vai dar certo quando o expoente for ímpar. Quando eu fiz aqui a raiz quadrada de menos 4, não deu certo também, não existe. A raiz quarta aqui, de menos 16, também não deu certo, não existiu. Então, só vai dar certo, só vai existir raiz de um número negativo quando esse índice aqui for um índice ímpar, ok? É isso que a definição está querendo dizer para a gente, tá bom? Um número negativo, eu só vou conseguir tirar a raiz dele se o expoente for um número ímpar, se o índice for um número ímpar. Vamos falar agora sobre potência com expoente fracionário. Vamos lá. A definição diz o seguinte: sendo A um número real positivo, mn naturais, tal que o m seja maior que 0 e n maior que 1, tem-se que... Olha, então aqui o que está acontecendo aqui, ó. O A é um número real positivo qualquer. O M e o N, real positivo. O M e o N, eles são o quê? Números naturais. Números naturais, certo? Com M diferente, com M maior que 0, então esse valor aqui ele tem que ser maior que 0. M maior que 0 e o N maior que 1. Aqui embaixo aqui vai ser maior que 1, tá bom? Então o que a gente tem aqui, ó? O que a definição diz pra gente aqui? Ela está dizendo o seguinte, que o A elevado a M dividido por N vai ser igual a raiz de N, raiz de A elevado a M com índice N, certinho? É isso que está querendo dizer. Eu costumo falar isso daqui sobre como regrinha do sol e sombra. Imagina aqui que a gente tem um sol aqui, ó. Um sol aqui. Bonitinho, né? Aí a gente pensa o seguinte, ó. Quem tá tampado aqui, ó, funciona como
um telhado, digamos assim. Quem está aqui embaixo está na sombra, quem está aqui em cima está no sol, certo? Aí quem está no sol, o que acontece com ele? Vai para a sombra, ó. Aqui o telhado aqui agora. Essa parte aqui é o telhado agora, no caso, né? Da casinha do radical. Então, quem está no sol vai para a sombra. E quem está na sombra vai para o sol. Entendeu? Dessa forma que funciona, que eu costumo falar para gravar isso daí, tá? Mas vamos entender isso daí a partir da definição, certinho? Vou fazer ela aqui para vocês. A partir da definição, vamos entender com exemplo. Vamos pegar aqui, por exemplo, 9 elevado a... Vamos pegar um número x ao quadrado, né? O 9 elevado a 5... Não. Pega um número qualquer x aqui, ó, x ao quadrado. O que é x ao quadrado? É x vezes x, ok? Então aqui, ó, para representar a potência aí, vamos pegar um 9 elevado a 5 dividido por 2, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, para a gente resolver isso daí. Vamos chamar esse x aqui, vamos falar aqui que o x tem esse valor aqui, ó, tá? X é igual a 9 elevado a 5 dividido por 2. O que eu vou ter aqui? Presta atenção. Nesse caso aqui, o que a gente tem aqui agora é o seguinte, ó. 9 elevado a 5 meios. Copiei aqui, peraí. 9 elevado a 5 meios vezes 9 elevado a 5 meios, tá bom? A gente tem isso daí. Só porque vamos utilizar a propriedade potência aqui agora. É uma multiplicação aqui, tá vendo? Olha. Multiplicação de bases iguais. O que eu faço? Relembrando as propriedades de potência aí. Multiplicação com bases iguais, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, aqui eu teria aqui, ó, conservei a base e vou somar os meus expoentes. 5 meio mais 5 meios, ok? Feito isso, eu só somar esses expoentes aqui agora. Como os denominadores são iguais, não preciso tirar o MMC, é só somar os numeradores. Vai ficar como? 9 elevado a 5 mais 5, 10, dividido por 2. Só porque 10 dividido por 2 é igual a 5, certo? Então aqui a gente fica tendo aqui que isso daqui vai ser igual a 9 elevado a 5, ok? E a gente tinha aqui, ó, esse x ao quadrado. Então, a gente chamou o x de 9 quintos, 9 elevado a 5 meios. Então, aqui a gente tira que o x ao quadrado vai ser igual a 9 elevado a 5. Só porque observa uma coisa aqui. Eu não tinha aqui x ao quadrado. Para eu transformar isso daqui em potência, o que eu faço? Escrevo x, desenho o radical, coloco o índice aqui. E o meu número, que é o radicando, aqui dentro. O radicando é todo esse número aqui, tá bom? Coloco ele dentro do meu radical, que é esse daqui. Olha como que ficou aqui agora, ó, presta atenção. Aqui eu tenho a minha base, que é o número. O meu m seria o 5 e o n seria o 2. Vamos olhar aqui agora, ó. Se a gente fosse pegar aqui então e fosse escrever assim, ó, na forma de fração. Então a gente tira daqui que 9 elevado a 5 meios é igual a raiz de 9 elevado a 5, raiz quadrada de 9 elevado a 5. Olha aqui. Quem estava embaixo era o 2, ele veio para o índice, tá vendo? Quem estava em cima era o 5, ele veio para dentro do radical. Lembrando dado que eu falei para vocês, da regrinha do sol e sombra lá, ó, vou até desenhar de novo, ó. Nove elevado a 5 sobre 2. Quem está no sol? Quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Então, o que acontece aqui, ó? Quando eu tenho uma fração expoente fracionário, o que eu faço? Mantenho a minha base e coloco os meus expoentes. O numerador, que é o número que está embaixo, ele vai para o índice. E
desculpa, o denominador, que é o número que está embaixo, ele vai para o índice. E o numerador, que é o número que está em cima, ele continua na minha potência aqui dentro do 9. Ele continua sendo o meu expoente do número 9 dentro do radicando. Ok?